Hoje vamos conversar com o vereador de Natal e presidente do PSDC, Dr. Joanilson de Paula Rego. Teremos as dicas com o nosso Master Coach, Hermes Fortunato, e uma matéria com a nossa repórter Gabriela Fernandes. Estamos começando com mais um programa RN Destaque. E nosso convidado de hoje é o presidente estadual do PSDC, Dr. Joanilson Rego. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, César. Estou muito feliz de estar nesse programa, né? E nessa TV, porque é a mudança, não é? Preservando as que já existem, homenageando o passado, mas trazendo forças jovens para ver aquilo que nós conversávamos lá dentro. A dialética entre o novo e o velho. O velho é a tese, o novo é a antítese. Para ver se disso resulta uma síntese interpretativa e fecunda para o cenário político do nosso Estado. Doutor Joanilson, o senhor como advogado, existe legalidade no impeachment da presidente Dilma Rousseff? Sim, existe legalidade. É uma previsão constitucional. Entretanto, não deixamos de registrar a tristeza. O Brasil precisa disso mais de uma vez recentemente. As gerações atuais já viram 2 vezes o impeachment, né? Isso produz uma certa insegurança jurídica. Isso dá a ideia de uma republiqueta, não é? Quando na realidade o Brasil é um país imenso. Então, fazendo essa ressalva, a gente pode dizer que a presidente Dilma está sendo mais uma vítima do sistema eleitoral brasileiro. Porque qualquer um que chegue ali, precisando de se comprometer com grandes forças econômicas, que seja garçom do sistema, servindo na bandeja da corrupção a lei ou a interpretação que eles querem que seja servida. Qualquer um está exposto ao impeachment, a CPIs, a incômodos, não é? Você veja bem que a discricionariedade administrativa, a capacidade de gerir, está sendo prejudicada por órgãos de controle que interferem na gestão. Daqui a pouco, o Brasil vai ser administrado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, que são instituições nobres e dignas, mas que deviam ficar na sua missão institucional, deixando livre o gestor eleito pelo povo para administrar o país. Mas com essa legislação que nós temos, é um impeachment atrás do outro. É um processo atrás do outro. Qual é o homem livre, autônomo, independente, que chega no poder? É difícil demais. Então, meus amigos, os partidos pequenos, eles não podem nunca crescer. Não pode nunca haver alternância de poder, rodízio de liderança, circulação de elite, se os partidos pequenos não têm fundo partidário, não têm tempo de televisão. Como é que vão ocupar o poder? Os jovens vão para as ruas, movidos pelos sentimentos mais belos de mudança e de dignidade. Mas que da estrutura partidária que não vai favorecê-los? Não é? Doutor Joanilson, voltando ao assunto aqui na capital, como estão os andamentos dos processos de ética e o que falta para ainda ser julgado ainda? Olha, justiça tardia é injustiça. Então eu, como presidente do Conselho de Ética, dei celeridade aos processos. Estou dando. Apenas esses últimos eu conferi a oportunidade de que houvesse uma conciliação. Por quê?
porque a legislação processual civil atual no Brasil recomenda que o juizado da conciliação, porque é muito importante que, em vez do juiz julgar papéis, as partes renunciem um pouco, porque todo mundo perdendo, todo mundo ganha. Então, o juízo de conciliação é uma coisa amadurecida e sensata. Se não for possível, então vamos ao julgamento. Vereador, quais foram as principais ações parlamentares no seu mandato como vereador? Eu acho assim que a minha postura colabora para o resgate do respeito do homem público, do político. Eu acho que tem sido esse o maior trabalho que eu tenho procurado desenvolver. Exercer ações sobre as quais não recaia dúvidas nem questionamentos de ordem moral. Esse eu considero o primeiro grande trabalho meu. Os outros foram muito voltados para proferir votos com seriedade. Por exemplo, tive projetos interessantes na área social. Um dos mais bonitos que eu acho é o da... não é creche, é outro nome. Durante o dia, as pessoas deixam os seus idosos para serem assistidos por nutricionistas, psicólogos, médicos, enfim. E à noite vão e recebem de volta o seu idoso. Porque se ele ficar num abrigo de velho, ele termina ficando esquecido. E essa volta toda noite para casa, para a sua rede, para o cheirinho do seu lençol, para o seu gato, para o seu cachorrinho, humaniza demais a velhice. O crepúsculo fica menos escuro, fica tingido de cores vermelhas, de ardor e de felicidade. Vereador, qual a sua avaliação do prefeito Carlos Eduardo? Eu considero um gestor sério. Quando eu fui presidente da OAB, eu fui fazer a mediação entre a greve dos professores e a prefeitura. E ali eu pude ver como ele é responsável com o uso dos dinheiros públicos. E eu faço essa avaliação dele. Espero que não cometa erros nessa avaliação. Sei que ele refluiu para o sistema dos Alves. Ele estava independente, autônomo, mas a vida política brasileira, a política é uma ciência que prevê alianças. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Eu compreendo que ele esteja fazendo essas alianças políticas. Mas eu queria que ele reservasse espaços amplos de poder para os partidos pequenos. Porque senão vai ser de novo as oligarquias no poder. Carlos Eduardo Alves devia representar um novo momento, um momento de transição. Devia, não deve. E não um retorno a políticas ultrapassadas, que no passado comandaram as emoções do povo do Rio Grande do Norte, e não a razão. Esteve no nosso programa o vereador Berton de Marinho, e ele fez duras críticas ao prefeito Carlos Eduardo. Ele dizendo que o prefeito não está tendo uma cordialidade, tanto com os aliados, como também na oposição. O que é que o senhor acha desse comportamento do prefeito? Eu acho assim que o prefeito passou experiências fortes. A mais forte delas foi a perda do pai, em pleno mandato. Então isso, ele é prefeito, mas não deixou de ser gente, de ser filho, de ser órfão de pai, falando como natureza humana, mas falando também como político, porque o pai dele era um grande pai político para ele, era um articulador. Então essas perdas todas fazem com que a pessoa se retraia um pouco. E eu não sou médico nem coisa alguma, mas imagino
que ele esteja tendo uma menor facilidade para se comportar de uma maneira mais acolhedora para as pessoas. Mas isso passa e possivelmente ele voltará a ser aquele homem que se ausenta menos do Estado e que está mais presente para receber as pessoas. Doutor Joanilson, o nosso tempo está estourado. No primeiro bloco está sendo um papo bastante agradável. Eu queria convidar que o senhor ficasse com a gente no segundo bloco. E algumas pessoas até aqui do estúdio estão acompanhando a sua entrevista e estão gostando bastante. E a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta com o doutor Joanilson. Bom te ver sempre ligado na TV Gazeta. Bom te ver sempre conectado com a TV Gazeta na internet. No nosso site você encontra todos os nossos programas, além de conteúdos exclusivos, para ver e rever quantas vezes quiser. E o melhor, pode assistir toda a nossa programação ao vivo, em qualquer lugar do mundo. Se preferir, nosso site ainda tem versão para celular, com o mesmo conteúdo e super fácil de navegar. Acesse tvgazeta.com.br. Bom te ver sempre ligadinho na gente. It got you one time, a long, long time ago, but not be long time at all. Nobody gonna know, no be anybody in business. And everything you see, and everything you teach, everything you shot, and anybody you do. Este é o vinho Padre Cícero. É o vinho que nós tomamos aqui no mosteiro. Todos aqui adoram o vinho Padre Cícero. Todos, menos o Frei Antenor. É que desde que o nosso vinho passou a ser o Padre Cícero, o mosteiro já não é mais o mesmo. Esse só traz alegria. Padre Cícero é vinho bom demais. It's going down for real. And they already know me. It's going down. It's going down further than famous. Girls get wetter than Katrina. You're my girl, you never seen her. Cause my tins by limousines. My touch say it's the Midas. We the plus, your man, a minus. My team blowing on that slam. Make you cough, cough, that's bronchitis. Put your hands up. It's a stick. Estamos de volta com o segundo bloco e o nosso papo com o doutor Joanilson está super agradável e vamos falar sobre política, né, doutor Joanilson? É um tema importante e sempre atual. Muito bem. Doutor Joanilson, como presidente do PSDC, qual o posicionamento nas eleições municipais de Natal? O PSDC não terá candidato majoritário. O PSDC espera uma aliança com o majoritário que esteja perto dos nossos ideais de república, de coisa pública, de mudança, de seriedade, de compenetração, de responsabilidade, de uma política moderna, de uma política diferente do que sempre se praticou até hoje. E no interior do estado, como é que o partido vai se comportar? No interior do estado eu darei plena autonomia aos 67 diretórios que nós temos no interior. Cada caso é um caso. Eles lá de perto, eles sabem melhor as alianças que são necessárias ao partido. Eu só queria que o nosso partido continuasse sendo o que ele é hoje no Brasil. Um partido sem mácula. Não há um só nome do PSDC em nenhum lugar do Brasil que tenha problemas com a justiça, problemas desagradáveis. Qual o perfil doutrinário do seu partido? É a social-democracia cristã.
Nós não somos radicais de direita, nem radicais de esquerda. Nós fazemos aquele intervencionismo de Keynes, que se traduz na social-democracia. Não somos socialistas, mas também não somos capitalistas selvagens. E as coligações e as alianças, como estão? Eu tenho que abrir-me para as alianças, porque nós não somos donos da verdade. Temos que ter a humildade de participar da política. E, sendo assim, nós temos que primeiro reconhecer o valor do outro, para podermos fazer aliança. Então, baseado no princípio da boa-fé, da decência, acreditando positivamente, eu sei que existe 10% de corruptos. Jesus tinha 12 apóstolos, 10%, 7% ficou, traiu Jesus. Existe muita gente boa. Infelizmente, não há um sistema partidário que atraia essas pessoas. Por isso é que eu disse ao amigo Troy, aguarde-se, que eu vou oferecer um partido forte no futuro que lhe atraia para você participar junto conosco. Sabe? E vou dizer isso a muitas outras pessoas bem intencionadas e que precisam de encontrar um porto para os seus ideais. O senhor sai candidato à reeleição? É um dever participar. Para mim, o maior crime é o crime da omissão. Pior do que um tolo falando é um sábio calado. Pior do que um ignorante dizendo asneiras é um homem que estudou e que se preparou, mas que se omite, não tem coragem de mostrar a cara, de se expor. E eu não quero cometer esse pecado da omissão. Eu terei que participar. Na sua opinião, o senhor acha que os políticos são os verdadeiros responsáveis pela corrupção? Não pode ser só os políticos, porque eles são representantes do povo. Eles representam parte do povo que estaciona no estacionamento do idoso, que compra disco pirata, que, está entendendo, que dá gorjeta ao guarda, que faz gambiarra de luz. Então tem que ter político que represente esse povo. E como esse povo é a maioria, aí os políticos, na maioria, são representantes desse povo. Então, cuidado àqueles que só têm o dedo para apontar o erro dos outros, sem ver que 3 dedos estão apontando para eles. É muito fácil criticar, é muito fácil colocar a culpa nos outros. E nós temos que ter a humildade de dividir as responsabilidades pelo certo e pelo errado. E as pessoas, doutor, eles estão mais exigentes até na escolha do seu candidato, eles estão procurando estudar quem vai votar, ver o passado dele, o que ele fez. Então isso também, a população, ela também está preocupada com política. Essa é a minha esperança. Mas eu devo confessar que é uma parcela muito minoritária. Talvez 20% não dá isso. Está pensando e agindo como você está dizendo. Você está descrevendo nessa sua pergunta um cidadão consciente e participativo. Então o senhor concorda que não é perder as esperanças, né, que por conta do que está acontecendo com a onda de corrupção, dizer que os políticos são todos responsáveis e que eles são omissos, ou então eles são responsáveis pelas coisas que estão acontecendo, mas até a minoria que não faz parte disso, né? Que não faz parte disso e que precisa ser representada essa minoria. E que o voto, ela seja o quê? Uma forma de mostrar que a gente tem condições de mudar, né? Seja uma eleição, seja uma escolha. Doutor Joanilson, as suas considerações finais, eu gostaria de agradecer a sua presença no RN Destaque. Tá o pessoal aqui do estúdio, todo mundo assistindo a sua entrevista. Eu vejo que o senhor é preocupado com a situação do nossa capital, do estado, e que está fazendo
o possível e o impossível para fazer as coisas acontecer. E que também o senhor tem um grande respeito na Câmara, né? Muitos vereadores o respeitam, né? Eu estou muito feliz ali, porque eu estou podendo... Eu pensei que eu ia só servir ao povo sem receber nada em recompensa. Mas estou recebendo uma recompensa que não tem preço. É o prolongamento de minha vida útil. Se eu não tivesse nessa atividade, eu talvez estivesse vendo somente jogo de futebol na televisão. Tá aí a nossa entrevista com o Dr. Joanilson, presidente do PSDC. Dr. Joanilson, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado e bom dia, boa tarde ou boa noite. E vamos aos nossos comerciais. Bom te ver sempre ligado na TV Gazeta. Bom te ver sempre conectado com a TV Gazeta na internet. No nosso site você encontra todos os nossos programas, além de conteúdos exclusivos, para ver e rever quantas vezes quiser. E o melhor, pode assistir toda a nossa programação ao vivo, em qualquer lugar do mundo. Se preferir, nosso site ainda tem versão para celular, com o mesmo conteúdo e super fácil de navegar. Acesse tvgazeta.com.br. Bom te ver sempre ligadinho na gente. It got you one time, a long, long time ago. But not be long time at all. Nobody gonna know. No be anybody in business. And everything you see, and everything you teach, everything you shot, and anybody you do. Este é o vinho Padre Cícero. É o vinho que nós tomamos aqui no mosteiro. Todos aqui adoram o vinho Padre Cícero. Todos, menos o Frei Antenor. É que desde que o nosso vinho passou a ser o Padre Cícero, o mosteiro já não é mais o mesmo. Esse só traz alegria. Padre Cícero é vinho bom demais. It's going down for real. And they already know me. It's going down. It's going down further than famous. Girls get wetter than Katrina. You're my girl, you never seen her. Cause my tins by limousines. My touch say it's the Midas. We the plus your man, the minus. My team blowing on that slam. Make you cough, cough, that's bronchitis. Put your hands up. It's a stick. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco. Agora teremos dicas com o Master Coach Hermes Fortunato e em seguida a nossa repórter Gabriela Fernandes traz uma matéria para vocês. Olá pessoal, me chamo Hermes Fortunato, sou Master Coach e venho falando para vocês dicas de empreendedores de sucesso. No vídeo anterior, falei para vocês, no programa anterior, sobre a disciplina. Os empreendedores de sucesso, eles são muito disciplinados em traçar metas. A segunda disciplina que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo é disciplina para estudar, disciplina para aprender. O quanto você tem estudado ou você tem aprendido nos últimos anos? Você já leu quais são os 5 livros mais importantes da tua indústria? Você conhece quem são as pessoas mais bem-sucedidas da tua indústria, do teu segmento? Então, as pessoas de sucesso, elas leem constantemente, elas leem em média de 1 a 2 livros por mês. Quando foi a última vez que você leu algum livro? Quando foi a última vez que você concluiu algum livro? Porque a maioria das pessoas, elas começam a leitura e abandonam. Conheço muita gente conheço muito empresário, muito empreendedor, que eles são especialistas em começar a leitura de um livro, mas eles nunca concluem. Então comece a estudar, comece a aprender. Aquilo que você não é, aquilo que você não tem, é porque você não sabe. E conhecimento hoje, ele está muito difundido, ele hoje está muito em abundância, está muito fácil a informação hoje.
As pessoas hoje, num jornal de domingo, ela tem mais informação do que uma pessoa teve durante a vida inteira na Idade Média. Então comece a estudar, comece a criar a disciplina de ler, a disciplina de estudar, a disciplina de se profissionalizar. Porque existe uma frase máxima que diz, o amador. Amador é aquele que ama a dor. Então não seja um empreendedor amador, seja um empreendedor profissional. Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos e é com você, César Amorim. Eu estou aqui com o Cadu Rodrigues, que vai me contar um pouquinho da sua história, como ele começou na música, como é esse investimento na música. Então, Cadu, seja bem-vindo aqui ao programa RN em Destaque. Olá, Gabi, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Então, Cadu, me conta um pouquinho da sua história, como começou. Eu sei que você não, a sua formação é outra, mas hoje em dia você investe bem na música, você está bem conhecido aqui na cidade. Então, assim, como tudo começou? Eu comecei mais ou menos com 16 anos, eu comecei a fazer músicas. Só que aí eu queria ouvir eu cantando com uma banda minha ou então alguém cantando, já tivesse alguma banda. Só que eu não tinha o contato pessoal para poder enviar minhas músicas. Aí a vontade de querer ouvir minhas músicas foi crescendo e fui fazendo outras músicas. E aí, só que lá em casa todo mundo queria que eu estudasse, me informasse de negócio de música, ninguém queria não. E aí eu fui e fiz paralelo ao que eles queriam, fui fazendo música. E aí me formei, trabalhei com o que eu me formei também. Fala aí, você se formou em engenharia, né? Sou engenheiro civil, trabalhei 2 anos ainda, saí da engenharia não porque eu quis, que a empresa que eu estava trabalhando faliu. E aí eu fui, já que eu saí da engenharia, montei a banda e graças a Deus a gente tá brincando aí de cantar e tá agradando a todo mundo aí. A brincadeira é séria, né? Uhum. Graças a Deus tá dando certo. Mas quando você começou, seus pais te apoiaram, eles ficaram chateados por você ter saído da sua formação, como é que foi? No começo eles ficaram meio assim, rapaz, negócio de banda não vai dar certo. Mas aí quando começaram a ver a gente assim na TV, ver que as músicas estavam agradando o povo, ver que os shows foram aparecendo, aí foram mais ligados a mim, mas me empurrando para esse lado. Então os shows foram aparecendo, o dinheiro foi entrando, então como é que foi esse investimento que você fez? No começo o dinheiro que eu pegava na engenharia, mais ou menos 80% do que eu ganhava lá, eu separava e colocava na banda quando precisava. E aí as coisas foram acontecendo. Não vou dizer para você que aqui em Natal os cachês que pagam as bandas são excelentes não, mas dava pra gente se manter, dava pra pagar os músicos, dava pra pagar ensaio. Graças a Deus também o pessoal lá de casa ajudou bastante. E aí somando com o que eu ganhava também na engenharia, e as coisas foram encaminhando, aí foram dando certo. Como é que você acha o mercado, o cenário musical daqui da cidade? No momento eu acho que tá muito fraco. Não era essa palavra que eu queria dizer, mas já que saiu, deixa aí. Tá meio precário mesmo. Hoje em dia a gente não consegue ver uma banda aqui de Natal que alcance voos altos aí, né? Muito difícil. Muito por parte também das bandas e também parte do pessoal aqui de Natal também que não valoriza quem é. Pelo menos eu sinto isso, que não valoriza quem é da terra. Das bandas, a parte das bandas, muitas não querem estar se atualizando ou então incrementando alguma coisa nos shows ou nas redes sociais. E fica complicado ser assim, né? Eu quando comecei, eu passei uns 6 meses mais ou menos para montar para o primeiro show. Eu estudei algumas bandas que tem aqui de Natal, citar Luizinho Nobre, que eu sou muito fã do Luizinho Nobre, e outras também do meu gênero, como Pedro e Eric, tinha Rainer Fabrício na época também, quando eu comecei. Eu observava o pessoal, só que eu queria fazer alguma coisa diferente, queria chegar com iluminação, queria chegar com os músicos, todo mundo bem vestido, alguma coisa que chamasse a atenção. Você usou um pouquinho de estratégias para poder se sobressair nesse mercado, é isso? Isso mesmo. Você resumiu o que eu queria dizer. Você acha que falta um pouco de investimento assim da cidade, para poder os músicos sobressaírem, algum investimento, falta esse apoio? O que eu sinto é que a maioria das pessoas valoriza muito que é de fora, né? O que é daqui é complicado. Eu não vou mentir que até eu era assim também um pouco, mas aí quando eu entrei nesse mundo da música aí, eu senti que realmente precisa o pessoal chegar mais perto da gente. Tem muito, assim, eu vejo a banda um salto alto bem para quem tem empresa, por exemplo. Uma empresa que quer fazer um marketing dela,
qual é o meio que consegue atingir um público muito grande? E, com certeza é quem tem banda, quem mexe com música. Por exemplo, se a gente for num show hoje em dia, pegue 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, a gente manda alô pro pessoal, o pessoal gosta também. Nas redes sociais também muita gente segue. Eu acho que banda e empresas as empresas poderiam muito ajudar a gente nesse sentido aí e se ajudar também, né? Teve algum momento que você pensou em desistir da sua carreira? Eu não vou mentir não, já pensei já. Justamente por isso, porque é complicado. Mas, graças a Deus, toda vez que eu pensava em desistir, aconteceu alguma coisa que fazia com que eu não desistisse. Cadu, me fala assim, sua maior inspiração na área da música. Minha maior inspiração, a primeira música que eu aprendi a cantar foi uma de Leandro e Leonardo, aquela chuva no telhado, vento no portão e eu aqui nessa solidão. Só que aí eu fui crescendo e a gente respira aqui no Nordeste, principalmente forró, né? E eu fui sendo guiado por esses dois estilos aí. Só que o lado sertanejo foi quem me pegou quando eu fui montar minha banda. Até porque o sertanejo estava mais em alta. Só que a gente sente dificuldade também na área de contratação, por exemplo, prefeitura. Prefeitura, se tiver uma banda de forró que está começando agora, simples e tal, tiver uma banda de sertanejo já bem quista pelo povo, eles preferem o forró porque muitas vezes tem vaquejada, né, que o pessoal gosta mais de forró. Prefeitura para agradar os habitantes da cidade lá que gostam muito de forró também. Eu acho que o sertanejo, eles pensam que a gente também vai tocar essas músicas de ruedeira e tal, mas não, é bem pra cima. Mas só que hoje em dia a gente tá puxando bem pro lado do forró agora, justamente por isso. Você lembra qual foi sua primeira música que você tocou num show profissional mesmo? Show profissional da minha banda? Eu tenho certeza que foi o de Jorge Mateus, eu só não lembro qual foi, né? Mas foi dele. Cadu, qual o conselho que você daria para alguém que está começando agora, que quer entrar nessa área musical? Eu diria que pensasse bem, se planejasse muito bem, se organizasse bem antes de começar, antes do primeiro show, ensaiasse bem, chegasse com alguma coisa bem diferente, porque o que é diferente é que chama a atenção. E com certeza o pessoal gosta do que é bom e do que chama a atenção. Bom, então, Cadu, muitos músicos usam de parcerias, né, com outros músicos também. E você acha que isso alavanca um pouquinho a carreira? Como é que é? Você já fez alguma parceria? Está fazendo alguma? É verdade, a gente sempre quer chegar perto dos grandes, né? E a maneira que a gente tem também de fazer isso é chamando eles para fazerem participação em alguma música da gente, a gente entregando alguma música de graça para ver se acontece alguma coisa, né, com a gente. E aí, esse ano a gente, graças a Deus, eu estava procurando uma música que fosse chiclete, o refrão, e que tivesse mais pro lado do forró também. E eu tenho muita amizade com o pessoal lá da Luan, meu amigo Pedrinho Pegação, meu amigo Léo Martins. E aí eu fiz essa música, que é Violão e Sacanagem, que a gente está trabalhando agora. Chamei o Pedrinho para participar, ele veio. Graças a Deus está dando certo. Então conta um pouquinho aqui pra gente. Vamos embora. Violão e Sacanagem, essa música aí, quem quiser baixar lá no suamusica.com.br, pode baixar. Participação do meu amigo Pedrinho Pegação. Vamos embora. Eu já tava ficando louco, com ela no meu pescoço, mandando em mim. Não sabia ela que eu tava planejando uma fuga esperta desse seu mundinho. Enchendo o saco era pouco, só ficava ligando querendo saber onde eu tava, com quem tava, volta logo, me atende. Ô menino, eu não quero mais você. Escuta o que eu vou te dizer. Eu tô solteiro, eu tô na night. É vodka com Sprite, é beijo de morango, melão do batom. No 5 estrelas, vem comigo, suas amigas, meus amigos, violão e sacanagem só pra ficar bom. Eu tô solteiro, eu tô na night. É vodka com Sprite, é beijo de morango, melão do batom. No 5 estrelas, vem comigo, suas amigas, meus amigos, violão e sacanagem só pra ficar bom. É violão e sacanagem pra você. É com vocês no estúdio, César Amorim. Gostaria de agradecer a sua audiência e espero que tenham gostado. Até a próxima.